Documentário O Mundo Precisa Ser de Mãe. Cleusa Maria de Souza, O Mundo Precisa Ser de Mãe. Essa afirmação tão conhecida é que tomaria como ponto de partida dessas minhas memórias, mas tomo a liberdade de ampliá-la, defendendo que o mundo precisa de família. A Cleusa que hoje sou resulta de um processo cuja base está uma família de precários recursos econômicos, mas rica em amor e sabedoria. Sabedoria natural, que nasce não dos livros, mas do próprio amor. Entram nesse processo também parentes, amigos, professores, cujo convívio foi de incalculável valor. Minha história, como toda a história humana, é pontilhada de grandes alegrias, muitas lágrimas, experiências variadas, acertos e erros, mas com final feliz. Nasci no município de Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais, local cujo centro social e religioso era a Capela de Altor Alegre. Sem recursos médicos, diante de qualquer assistência hospitalar, mamãe entra em trabalho de parto. Familiares se apressam em busca da parteira que viria a cavalo, mas quando ela chega, eis que prematuramente a pequena Cleusa já havia despontado para o mundo. Poucos dias passaram e vovó faz uma dura constatação: Cleusa não enxerga. Quando meus irmãos, estes que nasceram 3 anos depois de mim, foram para a escola, eu, um pouco mais velha, desejei ardentemente ir também. Era meu sonho. Meus pais desconheciam o meu potencial, desconheciam a existência do braille, experiência mais negativa não poderia ter existido. Comecei a estudar com uma colega que fazia para mim as lições escritas. Certo dia, convidada pela professora a ler, obviamente não consegui, como recompensa, ela me bateu com uma vara. Assim que a mamãe se informa disso, adeus escola. Era aproximadamente no ano de 1958, quando me afastei da escola. Eu tinha 8 anos. A partir daí, permaneci numa espécie de reclusão doméstica. Meu desejo era morrer. Minha casa, meus familiares eram o meu mundo. E no dia em que meus pais se fossem, como eu faria? Quem cuidaria de mim? Naquele isolamento, meu contato com o mundo era o rádio, que avidamente eu ouvia. Cheguei a acompanhar 4 novelas diárias. Eu me deliciava com suas músicas. Vivendo limitada ao meu pequeno mundo, sem ir à escola, sem saber ler, ouvindo música, sentia-me como se estivesse na escola. Aprendia palavras novas, adquiria conhecimentos sobre a natureza, relacionamentos, amor e tantas outras coisas. O rádio é de inestimável valor para que o portador de deficiência visual conheça melhor o mundo. Aos meus 14 anos, mudamos para uma pequena cidade de Tupaciguara. Quanto a mim, diretamente, a ida para a cidade em quase nada mudou a minha vida. Continuei no âmbito doméstico, isolada, sem qualquer perspectiva de renovação em nenhum aspecto. E então é que me apegava ao rádio ainda mais. Meu pai fez uma adaptação de um móvel na parede, à minha altura, para colocar o rádio e ouvir o som bem perto, como eu gostava. Penso que um dos meus grandes problemas era não ter contato com nenhuma outra pessoa cega. O rádio, como já disse, foi o meu contato com o mundo. Ouvia o programa do Léo. Não diga não, nem né, nem sim. Era um programa que qualquer pessoa podia participar ao vivo ou pelo telefone. Foi através desse programa que fui informada da existência da escola especial para cegos. Simultaneamente, fiquei sabendo que em Tupaciguara havia uma menina cega, Vilma, e que estudava em uma dessas escolas. Minha vizinha providencia um contato dessa menina comigo. Ela havia estudado no Instituto Brasil Central em Uberaba, mas naquele momento ela se encontrava no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. No pouco contato que tive, explorei ao máximo o que ela sabia sobre a escola, e ela pôde me informar muito sobre as possibilidades do cego. A menina se vai e eu fico com um único alvo, de alcançar uma dessas escolas e estudar. Naquele momento, entram em ação os meus irmãos, que se empenham em me ajudar a entrar numa dessas escolas. E, para minha decepção, nem o Benjamin Constant, nem o Brasil Central me receberiam como interna, pois estava fora da faixa etária.
E externa? Nem pensar. O temor por perigos e as despesas que viriam impediriam que meus pais me liberassem. Entra em ação de novo o rádio com o programa do Léo. Ouço uma entrevista de alunos do Instituto Padre Chico. Era uma instituição que aceitava alunos com faixa etária avançada. Imediatamente, meu irmão escreve pedindo informações. Inacreditavelmente, o Instituto Padre Chico de Santos envia uma correspondência à Secretária Estadual de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte, expondo o meu caso, e esta entra em contato comigo com o Instituto São Rafael na mesma cidade. O Instituto São Rafael, escola especializada para cegos, comunica-se com meu irmão, convidando-me a ir lá me apresentar com urgência para uma avaliação inicial. Fui com meu irmão e, entrevistada, de imediato voltei para casa para me preparar para o retorno no mês seguinte. Era outubro de 1969. Mamãe começa a preparar as coisas para a minha viagem. Era um momento delicado, de emoção, de certeza de distanciamento. Mas quer por parte dos meus pais, para quem a separação seria muito dolorosa, quer por parte de meus irmãos, que me ancorariam nas despesas, não houve hesitação, mas força, coragem, discernimento que me seria melhor e assim tudo se encaminhava na mesma direção. Era final de outubro quando cheguei ao instituto. Sentia-me como saída da prisão para a liberdade, mas ela me causava terror. Apesar do carinho com que estava sendo recebida, tomo a decisão, não vou ficar aqui, não vou aguentar. Começa o período de adaptação. Eu, que nunca havia me separado dos meus pais, me via sozinha, mesmo rodeada de gente, distante no meio de estranhos, sentindo que o medo vencia a esperança e os sonhos. Não conseguia me aproximar de ninguém, não conseguia comer e por 3 dias me sustentei apenas de leite. Quanto mais parecia alegre o ambiente, pior eu ficava. Nem mesmo na missa de domingo, a que fui levada por insistência de colegas, foi motivo para me tirar daquela tristeza. Felizmente, Deus nos criou com a capacidade de superação, e assim fui me adaptando. Quero ressaltar a importância do convívio entre as pessoas com deficiência. É nesse contexto em que o mundo da escuridão é o mesmo para todos e que um clarão pode ser aberto para cada um. E se Deus nos dá a possibilidade de superação, comigo não foi diferente, e este caminho foi o da arte. E as dificuldades? Sabia da existência delas e já havia experimentado muitas, mas sabia que poderia superá-las com aquela força que minha mãe me imprimiu desde a infância. Ah, é verdade, o mundo precisa ser de mãe. Meu primeiro grau. Fevereiro de 1970, chego de volta ao Instituto para iniciar o primeiro grau. A metodologia visava atender com eficiência essa clientela. Desse modo, 2 formas de atendimento eram utilizadas: em grupo e ensino especializado. Em grupo era ministrado à tarde, em classes de no máximo 9 alunos, divididos por faixa etária. Seguia-se o programa da escola pública regular e o método fônico para a alfabetização, método corrente também na rede pública. O ensino especializado empregava em realização das tarefas escolares o famoso para casa, atividade que ocorria pela manhã em forma de estudo dirigido. O aluno era acompanhado em todas as atividades, havendo muita oportunidade de colaboração. Assim, foi-se seguindo o meu primeiro grau. Com muito esforço e dedicação, realizei as diversas tarefas propostas pelo Instituto. Segundo grau. Ao terminar o primeiro grau, terminava também a minha carreira no Instituto. Entretanto, bem próximo dele, encontrava-se o Colégio Nossa Senhora da Pompeia de Capuchinhos, o qual recebia pessoas com deficiência visual para cursarem o segundo grau. Graças ao convênio que o Instituto São Rafael tinha com a Nossa Senhora da Pompeia, eu pude estudar lá. O ensino nessa escola era todo direcionado para videntes. Não havia material adaptador, mobiliário apropriado ou acompanhamento formal para os deficientes. Simplesmente íamos para lá. Os 4 anos que estudei lá foram de grande crescimento. Embora não fosse escola especializada, reconheci nela um trabalho sério. Foi um período que somei à minha experiência o convívio junto a não portadores de deficiência. Ali, gozei de grande amizade com colegas, professores, usufruindo de sua ajuda em minhas dificuldades.
Lembro-me de Nelly, que ditava lições para que eu escrevesse em braille, e de professores que facilitavam o meu acompanhamento às aulas. E assim me formei no 2º grau. Isso era 1984. Como sempre aconteceu, fim de curso é época de tumulto na cabeça do formando e comigo não foi diferente. Cabeça repleta de sonhos, utopias, com apenas uma definição: queria lecionar. Para isso, eu havia me preparado, mas havia aqui uma pequena cláusula: meu alvo era o Instituto São Rafael. Permaneci em Belo Horizonte por 3 anos e o concurso não saiu. Gastei esse tempo me preparando melhor para o exercício do magistério. Apesar de amar Belo Horizonte e a vida que levava, 2 grandes questões se colocavam à minha frente. Minha manutenção, pois ainda dependia do pouco que ganhava e da ajuda do meu irmão, e a outra é que desde os idos da 4ª série havia arrumado um namorado, o Gilson, hoje meu esposo, e seu grande desejo era voltar para Uberlândia. O meu era permanecer lá. Ele venceu. Voltamos e dentro de 3 anos estávamos casados. Em 1993, surge o concurso para professores na prefeitura local. Procurada por Heloísa, também deficiente, para me inscrever para o concurso. Fui aprovada e classificada para assumir o cargo de professora de ensino fundamental. Meu primeiro local de trabalho foi na Sossego e de lá para cá em diferentes escolas. O deficiente não pode se auto-isolar, mas a sociedade também tem que perder o espanto ao vê-lo fazendo o que todos fazem. É uma construção de mão dupla, que implica em se aceitar e se incluir, em ser aceito e ser incluído. Neste sentido, proclama-se a inclusão do deficiente na rede pública de educação a qualquer preço, quase sempre em escolas que não têm o espaço físico adaptado, material apropriado, educadores preparados para essa tarefa. Em muitas delas, estudam apenas 1 ou 2 alunos, ficando privados do convívio com outros iguais a eles, excluídos de seu próprio mundo e incluídos no mundo dos videntes. O meu questionamento é: até que ponto essa situação é benéfica para esse tipo de aluno? A escola inclusiva deve ser inclusiva não só porque o aluno é deficiente, mas porque tem pessoal preparado de antemão. Deveria ainda, de antemão, ter espaço físico, material adaptado. Tenho certeza que sem os vários anos de educação especial e o rico convívio com meus colegas, não seria a profissional que sou. Por isso mesmo, decidi, embora com a limitada condição econômica, fazer um curso superior. Exatamente aquele que prepara para o trabalho com as primeiras séries do ensino fundamental. No momento, o curso normal superior da Unipac. E não pretendo parar por aqui, não. Comecei a exercer o magistério em 22 de março de 1993, passando daí até hoje por várias experiências locais, condições, relações humanas diferenciadas. Isso foi me mostrando a necessidade de aperfeiçoamento e de progredir dentro da minha especialidade. Crescer é superar limites, é conseguir aperfeiçoar o trabalho, é caminhar com o progresso e ter uma compreensão cada vez maior do ser humano. Cursar o normal superior, sei de antemão que não seria o meio para a ascensão. Entrar no normal superior foi a minha vitória de 2003. Há rejeição por vezes de colegas, professores, uma vez que sei que só há pouco tempo tem havido um processo de esclarecimento social entre as possibilidades, desejos, direito de igualdade para as pessoas com deficiência visual, antes vistas apenas como dignos de pena e peso social. A escola não me oferece acompanhamento especial e sistemático, mas professores e colegas se empenham em me auxiliar das mais variadas maneiras. Sinto que estou no lugar certo e acredito que no final desses 3 anos terei meu cabedal de conhecimentos para enfrentar a minha vida profissional, bem como para lidar comigo mesma em minhas dificuldades. Sou diferente como todo mundo. Todos somos deficientes em algo. Atualmente estou no CEMEP, Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz de Uberlândia, onde cuido da biblioteca Braille e ensino Braille para videntes e não videntes.